Fala galera, fala pessoal do canal Templário, Cruz Maltino, Júlio aqui. Vamos falar sobre o jogo de ontem, sobre essa pífia campanha do Vasco no Brasileiro. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Hugo Moura também. Tem que ter alguma punição em relação ao Hugo Moura. Não é a primeira vez que ele é expulso. Vamos falar sobre isso e muito mais. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Eu vou soltar a vinheta que eu volto já. Vamos começar falando dessa pífia campanha em relação à defesa, tá? O Vasco só não sofreu mais gols do que Sport e Juventude. Acredite, o Vasco fez uma campanha em relação à defesa de time que foi rebaixado. E o Sport e o Juventude tomaram mais de 60 gols. O Vasco tomou 60 gols. E cara, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. O Fernando Diniz não pode continuar como técnico do Vasco ano que vem, independente do que acontecer na Copa do Brasil. Ah, mas se ganhar a Copa do Brasil, deixa ele lá como técnico. Não, tem que tirar ele. Primeiro, que você tem um elenco rachado, uma parte está de um lado, outra parte está do outro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, não é novidade. Você tem jogadores que estão sendo expulsos praticamente a cada jogo. Agora não, porque já acabou os jogos, né? Acabou entre aspas, porque ainda tem Copa do Brasil. E você tem... agora eu vou falar aqui em relação ao Hugo Moura. O Hugo Moura tem que ser punido. Porque não é a primeira vez que ele é expulso. Não é a primeira vez que ele prejudica o Vasco. E nada acontece. Nada acontece. O Hugo Moura vai lá, é expulso, fica o jogo suspenso e volta no outro. Agora não tem outro, né? E a gente nem sabe se ele vai jogar na Copa do Brasil. Tomara Deus que não. Porque já pensou se esse cara é expulso no jogo da Copa do Brasil? Eu vou até bater na madeira aqui 3 vezes. Tu já pensou o prejuízo que seria pro Vasco se ele fosse o titular, né? Que a gente ainda não sabe qual é o time que vai ser titular. E ele é expulso novamente. Agora, outra coisa também, o técnico Fernando Diniz tem que reconhecer seus erros, cara. Não adianta ficar falando, é porque o time ficou com um a menos no primeiro tempo, 19 minutos, por isso que o time foi prejudicado, como ele falou na coletiva. Não adianta ficar falando isso. É mais fácil ele falar assim, eu errei, eu escalei o time errado, eu acho que o time não estava competitivo, eu acho que o time faltou competitividade em relação ao adversário, e é isso. E outra coisa, eu não sei se vocês sabem, o Vasco ficou fora da zona de classificação da Sul-Americana. O Vasco só vai ser classificado para a Sul-Americana do ano de 2026 se Cruzeiro, Corinthians ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil e assim, dessa maneira, eles cedem uma vaga na Sul-Americana e o Vasco se classifica para a Sul-Americana. Se caso o Vasco ganhar a Copa do Brasil, que eu acho um pouco difícil, estou sendo muito realista aqui com vocês, se caso o Vasco ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil, aí sim se classifica direto para a Libertadores. Mas eu já adianto aqui, cara, é muito, muito difícil. Principalmente porque o adversário Fluminense vem de vitórias seguidas, vem se recuperando, acabou o campeonato, mas se recuperou no campeonato, estava patinando ali um pouco, o Zubel Dias chegou, melhorou o Fluminense. E principalmente, não é só por causa disso, é a questão do ânimo do time do Fluminense. Os caras vão vir com garfo e faca na mão. O Vasco vai vir com total desconfiança em relação à torcida e em relação a esse elenco. Porque eu vejo que o interesse do Pedrinho em manter o Diniz, e isso precisa ser falado, é maior do que a campanha do Vasco no Brasileiro. Isso precisa ser dito. Necessita ser dito.
porque o Vasco abandonou o Campeonato Brasileiro, uma coisa que o Lineker falou ontem na coletiva, em relação à pergunta. Ah, Diniz, vocês abandonaram o Brasileiro? Ele falou que não. Abandonou sim, Diniz. Abandonou sim. Não é à toa que o Vasco tem aí 7 jogos, 6 derrotas. Ou melhor, né? 8 jogos, 7 derrotas. Abandonou o Brasileiro. E eu espero sinceramente que o Vasco melhore esse elenco para o ano de 2026. Espero sinceramente que muitos jogadores saiam, entre esses jogadores, Hugo Moura e Matheus França, Lucas Oliveira, Maurício Lemos. E se a gente for aqui citar cada um, Victor Luiz, esses jogadores não podem continuar no Vasco. Empresta de novo, rescinde o contrato, não sei. Mas não podem continuar porque eles estão lesando o Vasco só deles continuarem no Vasco. Principalmente o Matheus França, que, meu Deus do céu, até um jogador de várzea é melhor do que ele. E pra mim ele tá jogando má vontade, minha opinião. Pra mim ele está jogando de má vontade. Enfim, eu espero sinceramente que o Vasco mude para o ano de 2026. Espero que o Pedrinho faça realmente mudanças. E uma dessas mudanças seria o técnico. E traga jogadores com mentalidade de vitória, de vencer. Enfim, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A gente está chegando aí chegamos a 800 inscritos hoje. Espero chegar até o final do ano. Acho um pouco difícil, mas espero chegar até o final do ano aos meus inscritos, mas eu dependo de vocês. Se inscrevam no nosso canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui.